Queridos, saudações de paz, que Deus vos abençoe poderosamente. Nós estamos aqui para mais uma aula que nós vamos ter, uma aula produtiva, abençoada, né? Eu tenho certeza que Deus preparou este momento para que nós possamos nos deleitar, né, na sua palavra, nas profundezas da sua palavra. E nós estamos nessa apostila, né, que é de profetas menores, né? E estamos falando a cada aula sobre um dos profetas menores. Nós já falamos aqui que no Antigo Testamento, a quarta parte dos livros do Antigo Testamento são livros proféticos e que esses livros proféticos são divididos entre profetas maiores e profetas menores, né? E que os profetas menores são 12 profetas. E nós estamos nessas aulas falando sobre cada ministério desses profetas e sobre cada livro desses profetas, né? Hoje eu quero falar com você sobre o profeta Jonas, né? Particularmente é um livro que eu gosto muito, um livro que fala muito comigo e eu tenho certeza que vai falar com você também, tá bom? Então vamos começar essa aula orando ao Senhor Jesus, pedindo a Deus a bênção para que nós possamos ter uma aula abençoada e produtiva, tá bom? Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, nesta tarde de hoje eu quero colocar-me diante do Senhor e quero pedir ao Senhor que mais uma vez o Senhor possa trazer luz ao nosso caminho, que o Senhor possa, ó Pai querido, ministrar o nosso coração e que nós possamos dar testemunho do Senhor e que essa tarde, ó Pai querido, a gente possa comunicar a verdade da sua palavra para trazer ensino, para criar discípulos de uma forma tão profunda que os teus filhos sejam abençoados para a glória e para a honra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá, queridos, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Jonas, né? Livro de Jonas, para a gente dar início aqui. Você que está com a sua apostila é a página 66. Deixa eu beber um pouco d'água aqui que... Vamos lá, livro de Jonas. Você que está com a sua apostila, a página é a 66. Eu quero começar aqui falando um pouco do contexto histórico do livro de Jonas, para que a gente possa entender, né, tudo que esse livro representa, a importância que ele tem e como ele vai edificar a nossa vida, ok? Os assírios pagãos, inimigos de Israel de longa data, eram uma força dominante entre os antigos de aproximadamente 885 a 665 a.C. Relatos do Antigo Testamento descrevem seus saques contra Israel e Judá, onde eles destruíram a zona rural e levaram os cativos. O poder assírio era mais fraco durante o tempo de Jonas e de Jeroboão II. Foi capaz de reivindicar áreas da Palestina, desde Amate, localizadas na direção sul, até o Mar Morto, né? Como havia sido profetizado por Jonas. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. É muito importante para que a gente entenda o contexto aqui. Então, Nínive era a capital da Síria, né? E esse povo assírio era um povo muito cruel, né? Um povo que tinha um poder dominante sobre Israel e sobre Judá naquele período. Eles haviam já invadido Israel, já haviam invadido Judá, inclusive já haviam levado cativos, né? Então era um povo muito cruel e era um povo que era visto como um povo tão terrível que a cultura chega a dizer que eles faziam pirâmides de crânios humanos, né? Ao mesmo tempo, eles arrancavam couro do homem das costas para fazerem de roupa. Então, esse povo era um povo muito cruel, era um povo muito terrível e era um povo dominante naquele período. Porém, todavia, no período de Jonas, eles já não tinham tanta força quanto eles possuíam antes. A prova disso, né? A prova disso está no relato de Amós. Quando a Bíblia diz, só chegar um pouco para cá. Quando a Bíblia diz que Israel, ele alargou as fronteiras, né, e prosperou no período de Amós, através de Jeroboão II, né? As fronteiras de Israel se alargaram e Israel prosperou. Ele
tomou até ali por volta do Mar Morto grande parte do território que estava sob os assírios. E como no período de Amós foi um período de paz política, ou seja, os assírios não reivindicaram de volta esse território que Israel tomou para si, se restituiu, né? O que demonstra que os assírios já não tinham a força que eles possuíam antes. É importante que a gente entenda o nível de crueldade, o nível que Israel tinha daquele povo, né? Como Israel tinha aquele povo pagão, um povo que adorava outros deuses, entidades, né? Como Israel tinha esse povo como inimigo, para que a gente possa compreender alguns dos motivos pelos quais Jonas se negou e até fugiu de cumprir a sua chamada missionária, ok? Então, falando um pouco desse conteúdo histórico, eu quero falar com vocês também sobre um pouco da data do livro e sobre o autor desse livro. As questões da data e autoria de Jonas estão profundamente relacionadas. Se Jonas escreveu o livro, então o livro seria, obviamente, datado durante o reinado de Jeroboão II, no início do século 8, cerca de 793 e 753 a.C. Se um narrador escreveu o livro, ele poderia ter sido escrito em qualquer tempo depois do acontecimento descrito nele. Dentre aqueles que sustentam outro autor, que não seja Jonas, geralmente referindo a alguém como um narrador, alguns datam o livro na segunda metade do século 8 ou no início do século 7, baseados nas datas do reinado pré-exílico de Jeroboão II. Outros preferem uma data pós-exílica, após a destruição de Nínive em 612 a.C. Essa disputa é baseada em 3.3, que diz que Nínive era uma grande cidade. Aqueles que se apoiam a data pré-exílica explicam que isso pode ser meramente uma forma literária usada para contar a história ou que Nínive existia, mas não era uma grande cidade. O que é que a gente tem que entender? Existem pelo menos duas colocações sobre o livro de Jonas. Há aqueles que defendem que Jonas é o autor do livro. Aqueles que defendem que Jonas é o autor do livro, eles datam o livro ali por volta do século 8 a.C., que é o período onde Jeroboão II reina sobre Israel. O ministério do profeta Jonas se inicia provavelmente ali no final do governo de Jeroboão II. Provavelmente Jonas, ele é contemporâneo de Amós, e Amós profetiza no governo de Jeroboão II, e Jonas já pega o final do governo de Jeroboão II. Então, quem defende que Jonas é o autor, defende isso, dizendo que a data é por volta do século 8 a.C. Então, provavelmente, Jonas escreveu o livro por volta do século 8 a.C. Há uma linha que defende que Jonas não é o autor, porque existe um narrador. Então, quando você tem a ideia de que há um narrador que não propriamente seja Jonas, então essa data ela é pós Jeroboão II, e aí ela pode chegar até 612 a.C. Vamos lá. Aqueles que defendem isso, defendem por causa de pelo menos dois motivos especiais. O primeiro é que uma parte do livro ele escreve na terceira pessoa, ou seja, como se ele estivesse falando de outro. Mas eu quero abrir um parênteses para dizer que isso era muito comum dentro daquela cultura, o autor falar de si mesmo na terceira pessoa. O segundo ponto é que ele descreve Nínive como uma grande cidade, e é provável que naquele período Nínive já não era tão grande quanto era no tempo antigo, né? Então, por causa disso, algumas pessoas acham que foi uma outra pessoa, um narrador que escreveu. Mas o que nós temos de palpável
e é sobre isso que eu acredito, é que esse narrador era sim, é que esse escritor era sim Jonas, ou seja, Jonas é o autor do livro, né? Então, isso é o que eu defendo, e que é o que grande parte da teologia defende, que Jonas é sim o autor do livro. Vamos ver um pouco sobre Jonas, quem era esse Jonas? Como indicado em 2 Reis 14, 25, Jonas era filho de Amitai, em um navio de Gat-Hefer, e nativo de Gat-Hefer, um vilarejo situado a cerca de 3 quilômetros em direção ao nordeste de Nazaré, dentro das fronteiras tribais de Zebulon. Então, primeira coisa que eu quero ler com vocês, para que a gente entenda isso, eu gostaria que você marcasse esse versículo, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, eu estou com a Bíblia aqui aberta, a gente vai folheá-la aqui. 2 Reis 14, 25, que diz o seguinte: e também esse restabeleceu o temor, os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, o Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do profeta Jonas, ou do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Então a Bíblia deixa bem claro, a geografia da onde Jonas era, ele era de Gat-Hefer, né? O pai de Jonas, né, que era o Amitai, e o ministério profético que Deus o entregou, ou seja, o alargar das fronteiras de Israel era o cumprimento de uma profecia dado a Deus pela boca do seu servo, o profeta Jonas, que também era filho de profeta, o profeta Amitai. É bom que você guarde o texto bíblico, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Então, Jonas provavelmente estava dentro de um território tribal de Zebulon, né? Provavelmente ele era da tribo de Zebulon, né? E o seu ministério começa durante o reinado de Jeroboão II, né? E é precedente imediatamente a Amós, ou seja, ele é contemporâneo de Amós, e é bem provável que ele comece a profetizar logo após o término do ministério de Amós, né? Ele foi um forte nacionalista que estava completamente consciente da destruição que os assírios haviam feito em Israel através dos anos. Jonas achou difícil aceitar o fato de que Deus pudesse oferecer misericórdia a Nínive, da Assíria, uma vez que os seus habitantes mereciam um julgamento severo. Então, é bom a gente pontuar que Jonas é um nacionalista. Então, o que isso quer dizer? Jonas é de Israel, né? Ele é da região do Reino do Norte, né? Ele é de Israel, ele está, a sua geografia, a sua tribo é a tribo de Zebulon, e ele, sendo nacionalista, ele defende muito a perspectiva de Israel. Daí porque ele entende que a misericórdia de Deus não podia alcançar um povo tão terrível, tão cruel, que praticou tanta maldade, que fez tanto mal para Israel quanto era o povo de Nínive, né? Então, Jonas entende que a misericórdia de Deus, a salvação de Deus não pode alcançar esse povo, porque esse povo é terrível, porque esse povo é cruel, né? E ele entende que esse povo merece um julgamento severo da parte de Deus. Ele foi o único profeta mandado para pregar aos gentios. Isso também me chama a atenção do que representa o livro de Jonas. Por quê? Porque em um tempo em que a ideia que se tinha é que a salvação era apenas aos judeus, Jonas é o único profeta, né, de Israel enviado a profetizar a gentios, né? Enviado a pregar a gentios. Se a gente olhar todo o contexto de Jonas, a gente vai ver que Jonas, ele é um evangelista, ele é um missionário. Há quem o chame de profeta missionário. Por quê? Porque a sua mensagem é levada aos gentios
e demonstra o desejo de Deus que os gentios também se arrependessem, né? Para que estes também pudessem ser salvos, para que estes também pudessem encontrar a misericórdia. Então eu costumo dizer que o livro de Jonas antecipa a ideia que nós temos sobre a graça de Deus, né? Quando no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: eu vim para aqueles que eram meus, mas os que eram meus não me receberam. Porém, todos aqueles que me receberam, eu lhes dei o direito de serem feitos filhos de Deus. Então quer dizer, quando o Filho se manifesta, quando há a encarnação do Filho, né, o verbo que se faz carne, esse Filho ele é judeu, mas os judeus não o recebem, né? E aí ele diz, olha, eu vim para estes, mas eles não me receberam. Portanto, todos que me receberam, lhes dei o direito de serem feitos filhos de Deus. Então quer dizer, aquele que recebe o verbo, que recebe a palavra, que se arrepende, né? Ele tem acesso, né, à porta da salvação, né? Então, isso aqui é algo muito importante. Elias foi mandado para Sarepta para morar lá durante uma temporada. E Eliseu viajou a Damasco, mas somente a Jonas é que foi dada uma mensagem de arrependimento e misericórdia, para pregar diretamente a uma cidade gentia. Sua relutância em ir pregar em Nínive estava baseada num desejo de ver seu declínio culminar numa completa perda de poder. Também ele temeu que Deus pudesse mostrar misericórdia, deste modo oferecendo aos assírios a oportunidade de molestar Israel. Então, nós precisamos entender, por exemplo, Elias foi enviado por Deus a Sarepta, que estava fora das fronteiras de Israel, na região de Sírio e Sidom. Mas Elias não é enviado a Sarepta para levar uma mensagem a Sarepta. Elias é enviado a Sarepta para que uma viúva pudesse provê-lo, né? Da mesma forma, o profeta Eliseu também vai a Damasco. O estudo, ele é muito claro, mas somente a Jonas é entregada uma mensagem para que ele pudesse ministrar em toda aquela cidade, para que estes pudessem entender que se não houvesse arrependimento, haveria julgamento e destruição. Qual era o medo de Jonas? O primeiro, Jonas entendia que os ninivitas não eram dignos da misericórdia de Deus, mas que eles precisavam viver julgamento severo, punição completa, ao ponto de perder todo o poder que eles tinham. Jonas sabia que a mensagem que ele carregava dentro de si para entregar sobre os ninivitas poderia gerar neles arrependimento, e se gerasse o arrependimento neles, que o Senhor não os destruiria. Daí o principal motivo desse Jonas fugir da sua chamada, do seu ministério profético. O nome Jonas significa pomba ou pombo. Anota isso, porque isso é importante. Eu faço um paradoxo sobre isso. O nome Jonas significa pomba ou pombo. E isso aqui fala muito, porque o nome do pai de Jonas é Amitai. E Amitai significa verdade. Então eu posso dizer e posso conjecturar que Jonas, ele é o filho da verdade. E Jonas, o filho da verdade, significa pomba. E qual é o paradoxo que eu faço? É que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, quem é a verdade absoluta? É Jesus. Então, Jesus é a verdade absoluta. E Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador,
e ele estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus vai para o Pai, mas ele envia o Consolador. E o que eu acho interessante nesse paradoxo? É que Jonas é filho de Amitai. Amitai significa verdade. E Jonas é pomba ou pombo. E aí, essa pomba é o símbolo do Espírito Santo. Então, essa pomba é o símbolo do Espírito Santo. Então, eu posso dizer que Jonas é uma tipologia do Espírito Santo, que é quem convence o homem do seu pecado, do juízo, né? É que leva o homem ao arrependimento. Então, Jonas foi enviado a uma geração, a uma nação, com uma mensagem de arrependimento, de poder, para convencer essa nação, para levar essa nação ao arrependimento, né? Quanto ao caráter, ele é representado como obstinado, irritado, mal-humorado, impaciente, e por seu hábito de viver somente com seu clã, politicamente, é óbvio que ele era um amante leal de Israel e um patriota comprometido. Então, isso aqui também é importante a gente pontuar. Quer dizer, é muito óbvio pelas palavras do livro que Jonas é um patriota, ele é um nacionalista, é alguém que está disposto a defender seu povo, sua cultura, seu clã, sua tribo. É alguém que não aceita que o seu povo seja dominado, seja escravizado, seja maltratado. Pegou? Então, por conta disso, todo o caráter de Jonas foi formado para que Jonas odiasse as nações que maltratassem Israel, como os assírios, né? E isso fazia de Jonas alguém irado, né? Mal-humorado, indignado, obstinado, sabe? Então, isso fala muito sobre o caráter de Jonas, né? Politicamente, é óbvio que ele era um amante leal de Israel, um patriota comprometido. Mas a sua primeira desobediência intencional, sua posterior e relutante obediência à sua ira sobre a extensão de misericórdia aos ninivitas, revelam óbvias incoerências na explicação da sua fé. A história termina sem indicar como Jonas respondeu à exortação e à lição objetiva de Deus. Então, quer dizer, por mais que Jonas tenha motivos aparentes para se comportar assim, por mais que Jonas tenha motivos aparentes, né, para ter uma repulsa aos assírios, aos ninivitas, né, nós percebemos que a relutância de Jonas, sua desobediência em cumprir a vontade de Deus, desonrava o seu chamado, o seu propósito, né? Aquilo que ele nasceu para fazer. Isso é sempre bom pontuarmos. Quando eu olho para o propósito do livro, o livro foi escrito para enfatizar que Deus ama todas as pessoas e que quer mostrar a todos a sua misericórdia, baseado no arrependimento. Ele tem sido chamado de notável livro missionário do Antigo Testamento. Então, quer dizer, o primeiro propósito bem revelado em Jonas é um Deus que ama todos, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito revelado, enfático nesse livro, é que Deus não faz acepção de pessoas para salvar. E que o desejo de Deus é que a sua mensagem seja levada a todos. Não só a Israel, não só a Samaria, não só a Jerusalém, não só a Cafarnaum, mas aos confins da terra, para que todos tenham oportunidade de, ouvindo a palavra, né, ouvindo a voz de Deus, se arrependerem dos seus pecados e entregarem a sua vida para Deus.
Então, é por isso que esse livro é chamado do livro missionário do Antigo Testamento, porque ele revela essa vontade de Deus de salvar a todos, né? Deus declarou que todas as nações da terra seriam abençoadas através do concerto feito com Abraão. Gênesis 12:3. Ou seja, quando Deus chama a Abraão para ser pai de uma grande nação, Deus diz assim para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós lembramos que das religiões monoteístas, né? Ou seja, aquelas religiões que adoram apenas um Deus, como o judaísmo, o cristianismo, o islã, né? Abraão é o exemplo de fé. E olha o que Deus disse através de Abraão, que em Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. Então, a vontade de Deus sempre foi salvar todas as famílias da terra. Então, quer dizer, é claro, é óbvio, está muito claro que Israel era um povo escolhido. Mas Deus tinha o desejo, o projeto de salvar todas as famílias da terra. As escrituras revelam que Israel se tornou muito nacionalista e exclusivista e recusou-se a cumprir aquela missão. Jonas tinha um forte comprometimento com esse mesmo ponto de vista. O amor de Deus a todos os seres humanos foi drasticamente revelado a Jonas. Quando ele respondeu às orações dos marinheiros gentios e respondeu ao arrependimento do povo pagão de Nínive, a mensagem foi posteriormente ampliada com a lição da aboboreira, e do bicho, e do verme, e do vento calmoso oriental. Então, quer dizer, Jonas, por ser nacionalista, ele se tornou exclusivista, assim como era a nação de Israel naquele tempo, né? Ele não queria entregar a mensagem que ia mudar as outras nações, né? Mas por conta da mensagem que Deus o entregou, essas vidas foram alcançadas e mais uma vez Deus manifestou a sua glória. Então, a gente tem uma visão panorâmica desse livro de Jonas, que é dividido em 4 capítulos, e cada capítulo conta uma importante visão sobre este livro. Vamos lá para a gente entender. O livro de Jonas conta a história da chamada do profeta para ir a Nínive, de sua atitude quanto ao mandato divino. Então, vamos lá. O capítulo 1 do livro de Jonas descreve a desobediência inicial de Jonas e o castigo divino subsequente. Ao invés de rumar para o nordeste em direção a Nínive, Jonas embarca num navio que velejava para o oeste, cujo destino era Tarsis, na onde está hoje a atual Espanha, o ponto mais distante possível da direção apontada por Deus. Então, primeira coisa, no capítulo 1 revela a chamada de Deus a Jonas, né? Deus chama Jonas e lhe incumbe, lhe dá uma missão, para que este pudesse ir a Nínive, né? E Nínive ficava ao nordeste, né? Mas ao invés de ir em direção ao nordeste, debaixo do chamado de Deus que teve, né? Jonas quis fugir da presença de Deus e Jonas navegou ao oeste, cujo destino era Tarsis. Tarsis ficava ao leste do que é hoje a Espanha. É um caminho totalmente contrário da direção dada por Deus a Jonas. E há um ponto que eu quero destacar aqui. Por quê? Porque naquele tempo, na Espanha, não se invocava o nome de Deus, do Deus de Israel. Ou seja, na Espanha, eles não se relacionavam com Deus de Israel. Então, na cabeça de Jonas, quando ele decide ir à região da Espanha, a Tarsis, ele entende que ele está indo a um lugar aonde Deus não habita,
aonde Deus não está. Então, Jonas acha verdadeiramente que ele pode fugir de Deus. Ele está indo em uma direção contrária ao apontamento de Deus. O profeta, porém, não demorou a sentir o peso da impugnação divina. Uma violenta tempestade no mar Mediterrâneo que o levou a revelar-se aos marinheiros. Estes, por sua vez, são obrigados a jogá-lo no mar. Providencialmente, Deus prepara um grande peixe para salvar-lhe a vida. Então, é importante destacar, o capítulo 1 fala do chamado de Jonas, da mensagem que Deus lhe manda entregar à cidade de Nínive, da sua desobediência e da consequência que ele vai viver por ter desobedecido a Deus. A consequência passou pelo forte vento que Deus fez vir ao mar Mediterrâneo, ao ponto de todos os marinheiros clamarem cada um ao seu Deus. E Jonas permanecer dormente, permanecer dormindo, até ser despertado pelos marinheiros gentios e ter sido pedido por eles para que ele clamasse ao Deus dele. E ele vai responder claramente que o motivo do vento e da tempestade era a sua desobediência. E que a única maneira do vento cessar era eles o lançarem dentro do mar. E aí quando Jonas é lançado dentro do mar, o vento cessa, Jonas desce às profundezas do mar e Deus prepara um grande peixe para engolir a Jonas. E aí nós vamos ao capítulo 2. O capítulo 2 revela em específico a oração que Jonas fez em seu cômodo e excepcional ambiente, geografia onde ele está. Ele agradece a Deus por ter lhe poupado a vida e promete obedecer a sua chamada. Então ele é vomitado pelo peixe na terra seca. Então, lá no ventre do peixe, eu costumo dizer que Jonas, quando acorda no ventre do peixe, ele imagina que está no inferno. E por que o senhor diz isso, pastor? Pela mensagem, pelo texto. Olha o que diz o texto aqui de Jonas, capítulo de número 2, né? Olha o que diz Jonas, capítulo de número 2. E disse, versículo 2, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Então, o que eu consigo entender? É que quando Jonas abre os olhos, na escuridão, dentro do ventre do grande peixe, consciente, ele entende que ele está no inferno, que ele está no Seol, né? Essa palavra inferno aqui é Seol, que ele está num lugar de condenação. Ele está vivendo a condenação porque ele desobedeceu a Deus. Então, é dali que ele clama. Então, para Jonas, quando ele faz a oração, e é o capítulo 2, no ventre do peixe, ele entende que ele chegou no inferno e ele clama a misericórdia de Deus. O texto vai dizer que ele vai fazer um voto com Deus, que se Deus tirasse ele dali com vida, ele seria o pregoeiro da sua palavra, né? Que ele cumpriria a sua missão, que ele cumpriria o seu propósito. E aí o peixe vai vomitá-lo, né? Na praia, né? Para que ele vá cumprir sua missão. E aí entra o capítulo 3. No capítulo 3, registra a segunda oportunidade que Jonas recebe de ir a Nínive. E ali pregar a mensagem divina àquela gente ímpia. Num dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, o rei conclama a todos ao jejum e à oração, e assim o juízo divino não recai sobre eles. Quer dizer, o capítulo 3 demonstra Jonas cumprindo a sua missão em Nínive. É a segunda oportunidade que Deus dá para ele exercer sua chamada, para ele cumprir seu ministério, para ele cumprir sua missão, para ele cumprir seu propósito. E quando ele cumpre o seu propósito, ele cumpre o seu ministério, ele cumpre o seu chamado, a Bíblia diz que o governo é tocado. E o rei daquele povo conclama o povo ao jejum e à oração. E aí a Bíblia diz que eles se arrependem e o juízo não cai sobre eles. E aí a gente vai para o capítulo 4,
E o capítulo 4 contém o ressentimento do profeta contra Deus, por ter o Senhor poupado a cidade inimiga de Israel. Então, quer dizer, o capítulo 4 vai falar do ressentimento desse profeta, porque ele traz a mensagem do juízo, mas Deus, ele perdoa Nínive, né? A misericórdia de Deus alcança uma Nínive que se arrependeu. E aí a Bíblia diz que, fazendo uso de uma planta, de um verme e de um vento oriental, Deus ensina ao profeta contrariado que ele se deleita em colocar a sua graça à disposição de todos e não apenas de Israel e Judá. Então, quer dizer, Deus vai dar sinais para Jonas, seja da aboboreira, seja do verme, do vento oriental, de que Deus, ele quer que a sua graça alcance todos e não apenas Israel e Judá. Então, isso aqui é muito forte, né? Isso aqui é muito profético. Isso aqui é muito importante, né? Que você guarde isso. Vamos falar um pouco sobre essa chamada missionária de Jonas, né? A chamada missionária que Jonas recebeu foi a mais clara possível, mas ele não queria ser missionário. Daí então tomou a decisão, não iria a Nínive, mas seguiria a viagem para Tarso. Quer dizer, o chamado de Deus, ele é tão claro, a ordem é tão clara, mas Jonas não quer fazer a vontade de Deus. Jonas quer fazer a sua própria vontade. Eu tenho dificuldades de entender isso, gente. Porque, veja, o nome Senhor significa dono, né? Então, quer dizer, se Deus é o meu Senhor, então eu sou servo. Então ele é o meu dono, né? Ele é o meu dono. E se eu sou servo do Senhor, eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade de Cristo. Então, quer dizer, Jonas está fugindo da vontade de Deus, né? E aí, muitos de nós, no ministério, vamos ter aquela ideia do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, não, eu vou para o caminho que eu quiser ir. Eu prego se eu quiser pregar. Eu canto se eu quiser cantar. Eu participo do grupo de mulheres se eu quiser participar. Eu participo do grupo de jovens se eu quiser participar, né? E aí a gente começa a entender que a gente é o dono da vida da gente. Mas espera aí. Se Deus é o teu Senhor, se Deus é o teu Senhor, se você é servo de Deus, então você não faz mais a sua vontade, você faz a vontade de Deus. A gente precisa entender isso, porque tem muita gente vivendo tempestade na família, tempestade no casamento, tempestade no trabalho, tempestade no ministério, porque quer fazer sua vontade própria e não quer fazer a vontade de Deus. Nós precisamos despertar para essas coisas, porque senão a gente não vai sair do deserto. A atitude de Jonas, ela é reprovada por Deus severamente. Irmão, veja, Deus não poderia ter levantado outro profeta? Ora, se Jonas não quer profetizar, Deus não poderia ter levantado outro profeta? Claro que poderia, mas Deus não levanta porque Deus tem um propósito com Jonas. Esse propósito é o propósito de Jonas, é o que Deus tem com Jonas, é o que Jonas precisava fazer. Jonas precisava ser a ação de Deus, do Espírito Santo para aquele povo, para que eles se arrependessem. Ora, Deus dirigiu os fatos até que o profeta revelasse abertamente o seu pecado. Jonas agora estava em apuros e preferiu ser lançado ao mar, não sabendo o que lhe poderia acontecer, mas salvando a tripulação do navio. Na verdade, o fato de pedir os marinheiros que o jogassem ao mar foi um sacrifício, pois era o reconhecimento da desobediência. Quer dizer, quando Jonas percebe que tudo está acontecendo, o vento contrário, o barco para afundar, que tudo aquilo é fruto da sua desobediência, ele se auto-entrega, ele diz: olha, me lança no mar,
porque é a única chance de vocês salvarem suas vidas. A gente percebe que os marinheiros não querem fazer isso. Eles continuam remando contra o vento para que não tenham que jogar Jonas no mar. E quando eles jogam Jonas no mar, eles jogam Jonas no mar com muito temor, sabe? A palavra que aparece ali, né? É que eles jogam Jonas ao mar com reverência, sabe? Com medo de serem castigados por Deus, né? Isso aqui é muito forte, né? Quer dizer, os marinheiros têm medo deles serem castigados por esse Deus tão poderoso, que não abre mão desse profeta. Meu irmão, Deus não abre mão de você, Deus não abre mão do ministério que Ele tem com você, da promessa que Ele tem com você. Tenha certeza disso, que você nasceu para cumprir seu propósito, sua missão. As lutas da vida, as provas da vida, as indiferenças da vida, o ambiente que nós crescemos, a geografia que nós estamos, às vezes um ambiente que nós não temos valor para os outros, que nós somos apontados, que gera aflição, angústia em nós. Eu sei que às vezes esse ambiente vai nos fazer ficar desacreditados, e alguns de nós vai ter dentro deles um espírito de inferioridade, quando a gente acha que não é capaz de cumprir a missão do Evangelho de Deus, a missão que Deus nos entregou. Mas a gente precisa compreender e aceitar que quando Deus Ele nos chama para um propósito, é Ele quem nos capacita. E eu costumo dizer que Deus não chama capacitados, mas Deus capacita os chamados. É importante dizer que os servos de Deus não podem prosperar na desobediência. Dá para notar isso? Os servos de Deus não podem prosperar na desobediência. Se você quer prosperar, seja qual for a área da sua vida, seja no seu ministério, seja na sua família, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, servos de Deus não prosperam na desobediência. Não prosperam. Não tem como você prosperar desonrando e desobedecendo a Deus. Deus não permite que os seus servos pereçam no erro. Deus dá oportunidade ao homem, como no caso de Jonas, para que ele se arrependa e para que Deus o restaure. Então, veja, Deus dá oportunidade para os seus servos, para eles abandonarem o erro, para que eles possam ser restaurados. O Senhor escolheu essa história como figura da sua ressurreição. Quer dizer, Jesus, no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, ele narra a história de Jonas dizendo: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra e depois ressuscitará. Por que é pontual isso? Porque há uma linha teológica que teólogos acreditam que a história de Jonas é uma história alegórica. Ou seja, é uma história, é uma fábula que transmite verdades, mas que a história é fictícia, é uma fábula, né? Uma parábola, né? Então, há uma linha teológica que acredita que essa história é uma parábola que transmite verdades, né? Mas veja, quando a gente olha para o texto sagrado, a gente compreende que a história ela é literal, ela não é alegórica, ela não é figurativa. A história é literal, ela é histórica. A prova disso é que o autor faz questão de narrar o rei, as datas, o período, sabe? E além disso tudo, o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, ele confirma isso, né? Falando que assim como Jonas ficou, Jesus estava afirmando, Jonas ficou no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, a gente percebe que essa mensagem é fidedigna, é verdadeira, né? É uma verdade espiritual, né? Nós temos alguns dados sobre Nínive que eu quero passar para os irmãos. Geograficamente, Nínive estava localizada a leste
do setentrional Rio Tigre e distante aproximadamente de 960 quilômetros de Israel, uma viagem que duraria aí por volta de 3 meses naqueles tempos antigos. Era uma das cidades mais antigas do mundo, estabelecida por Nimrod. Então gostaria que você anotasse isso. Gênesis 10, versículo 11, fala da fundação de Nínive. Quem fundou Nínive foi Nimrod. Nimrod foi um descendente de Cã, filho de Noé. E Nimrod foi o primeiro homem que a Bíblia diz que foi poderoso na terra e conquistador. Nimrod era um caçador, poderoso e conquistador. Foi Nimrod que fundou, por exemplo, Babel, que se tornaria Babilônia. E foi Nimrod que construiu aquela torre, a Torre de Babel, com o objetivo de tocar o céu, para que o julgamento de Deus não o alcançasse, e para que ele fosse poderoso na terra. Então, é este Nimrod, que se tornaria dentro daquela cultura uma espécie de Deus Sol, que é o fundador de Nínive. Então, Nínive era, sem dúvida, uma das cidades mais antigas da terra. E calcula-se que a população de Nínive naquele período era coisa de 600 mil habitantes. Então imagine você aqui de Montes Claros, que nós temos mais de 400 mil habitantes, e nós temos uma grande cidade aqui, uma cidade de porte médio, para os tempos modernos. Imagine uma cidade antiga com mais de 600 mil habitantes. Era uma grande metrópole, Politicamente, a Síria estava em declínio nessa época, Havia uma decadência após a morte do rei Hadad-Mirad III. Então veja, eu já tinha dito, Israel estava crescendo as fronteiras e Nínive estava vivendo um período de decadência, Religiosamente, os habitantes de Nínive eram conhecidos como uma raça sensual e cruel. Ou seja, o culto deles era muito virado à sensualidade, à prostituição cultural, e eles eram pessoas cruéis, que tinham, por exemplo, a cultura de tirar cabeças humanas para fazerem pirâmides, de arrancar o couro humano das costas das pessoas, E eles fortificaram essa cidade. Essa cidade de Nínive era uma cidade, queridos, fortificada. Eles acreditam que ela tinha de muralha 96 quilômetros, de muralha, e que as muralhas chegavam a ter 30 metros de altura, e tinha distância, eram 2 muralhas, uma muralha exterior e uma muralha interior, e entre a muralha exterior e a muralha interior, dava para colocar 3 carruagens lado a lado, O que demonstra que o muro ele era bem largo, Com 30 metros de altura. Imagine isso. A nossa igreja tem por volta de 7 metros, 30 metros de altura. É praticamente 4 igrejas, Era muito alto. E só para que você tenha uma ideia, nesse comprimento de 96 quilômetros, tinha mais ou menos 50 torres aonde ficavam os sentinelas. E essas 50 torres aonde ficavam os sentinelas tinham 60 metros de altura. Então era verdadeiramente uma cidade fortaleza, fortificada. Nós vamos ver algumas diferenças de Jonas para alguns outros livros proféticos, É que Jonas, ele narra o sobrenatural. Assim como Daniel, assim como o profeta Isaías, Jonas fala de milagres, Daí porque muitos teólogos não aceitam esse livro como histórico e literal, mas como fictício, por causa dos milagres, que são narrados em Jonas. Vou dar um exemplo para vocês. O mar se acalma quando Jonas é lançado dentro do mar, Jonas permanece vivo no ventre do grande peixe, Ele é preservado, guardado no ventre do grande peixe. Quando Jonas prega
Nínive se arrepende, né? Uma planta, uma aboboreira, cresce depressa, né? Aparece o verme, vem o vento. Então, quer dizer, existem sinais em Jonas que são sinais miraculosos, extraordinários, né? Então, Jonas, na companhia de Isaías e Daniel, são os livros que registram o sobrenatural, milagres históricos, né? E por conta disso, estes livros são contestados, né? Só para que você tenha uma ideia, né? É muito comum a gente ouvir falar que Jonas foi engolido por uma baleia, né? Ainda que no texto de Jonas não apareça o nome baleia, e no Novo Testamento algumas traduções até colocam baleia, mas quem questiona isso diz que a baleia tem uma espécie de triturador, né? Que ela não conseguiria engolir sem triturar o alimento, né? Mas estudando a gente descobre pelo menos duas, entre outras, mas duas importantes colocações. Primeiro, naquela região de mar, né? Ali no mar Mediterrâneo, né? Entre Jope e a Espanha, havia, como há até hoje, muitos tubarões que eles chamam de canis carcharos. Esse tubarão é chamado de cão do mar. Eles acreditam que ele limpa o mar. Esse tubarão, ele tem por volta de 10 metros de comprimento. E ele é capaz de engolir muita extremidade sem mastigar. Ao ponto de se acreditar que ele pode engolir um animal que tenha o seu próprio tamanho. Então, seria muito palpável que Jonas pudesse ter sido engolido por esse cão do mar, que é o tubarão canis carcharos. Mas há outra oportunidade, quando o Cotton Factory Times, em 2 de agosto de 1891, ele lançou uma reportagem sobre um marinheiro que foi engolido por uma baleia e depois a baleia foi morta. E quando abriram a baleia, acharam dentro do ventre da baleia o marinheiro vivo. Então, isso é notório. Isso saiu no Boletim Evangélico de 1934. Então, veja, há muitas e muitas oportunidades e colocações para que essa mensagem seja verídica e palpável, né? Jonas é o livro da misericórdia universal de Deus. Nenhum outro livro do Antigo Testamento ensina de maneira tão enfática a extensão da misericórdia divina às nações gentias. Essa perspectiva mundial da missão de Israel foi observada anteriormente por Josué e Salomão, muitas vezes esquecida pela nação no decurso das suas apostasias. Nesse ponto central da história, Jonas foi usado para proclamar à nação a refletir sobre o programa divino do julgamento universal dos malfeitores e sua oferta de misericórdia para o arrependimento e fé. A ênfase central da misericórdia divina é estendida a todas as nações, é exemplificada de maneira maravilhosa no ministério de Jesus, né? Então, quer dizer, Jonas, a mensagem de Jonas, ela é cristológica, né? Jonas é o livro do Antigo Testamento que aponta para esse desejo de Deus de salvar as nações gentias, de que o juízo de Deus e a sua misericórdia estão para todos, né? Então todos estão sujeitos ao juízo de Deus, mas também todos estão sujeitos à sua misericórdia, né? O grande peixe era para ser o lugar da morte, né? E foi o lugar da morte durante 3 dias e 3 noites. Porém, Deus fez o peixe cuspi-lo para que ele cumprisse o seu propósito. Assim também Jesus foi colocado, foi sepultado por 3 dias e 3 noites, mas ele ressuscitou e nós estamos aqui por causa dele. Para que a gente termine, eu solto aqui 4 características especiais do livro de Jonas. 4 características especiais. A primeira delas é um dos 2 únicos livros proféticos do Antigo Testamento
escritos por um profeta nascido e criado no Reino do Norte. Então veja, somente 2 profetas foram nascidos e criados no Reino do Norte, que é o Reino de Israel. São eles, Jonas e Oséias. Então, primeira característica do livro. Segunda, a obra-prima de narrativa concisa em prosa, somente a oração em ação de graças está de forma poética. Então, todo o livro de Jonas, ele é escrito de uma forma histórica, né? Ele está contando uma história verídica, literal. Somente a oração é que é escrita em forma de prosa, ou seja, que é escrita em forma poética, ou seja, somente a oração que ele está declamando, né? Que ele está conectando palavras, né? Mas todo o livro é escrito de forma de prosa, é um conto histórico, né? Está repleto da atividade sobrenatural de Deus, além da providencial tempestade e do grande peixe, a aboboreira, o verme, o vento oriental e a maior maravilha de todas, o arrependimento de toda a cidade de Nínive. Então, quer dizer, o livro de Jonas, além de ser um livro histórico literal, ele também é carregado do sobrenatural de Deus. É um livro, né? É uma característica desse livro falar das maravilhas de Deus, do poder de Deus, dos milagres de Deus, né? E a quarta e última característica desse livro contém de forma mais clara que em qualquer outro livro do Antigo Testamento a mensagem de que a graça salvífica de Deus é tanto para judeus quanto para gentios. Então, quer dizer, a quarta característica desse livro é revelar que a salvação, que a graça salvífica de Deus, que o amor de Deus não é apenas revelado a judeus, mas também é revelado aos gentios, ok? Então, nós fizemos aqui uma explanação muito produtiva sobre o livro de Jonas, e eu quero que você leia a apostila na sua casa, leia o livro de Jonas, e qualquer dúvida que você tiver, você vai deixar nos comentários, ou vai ir lá no nosso grupo de WhatsApp, e você vai tirar todas as suas dúvidas para que você possa ser edificado, tá bom? Vamos para o momento de oração? Vamos orar. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa manifestar sobre nós teu poder e tua graça, que o Senhor possa nos ensinar, guardar a tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, que o Senhor possa nos dar diretrizes, que o Senhor possa apontar os nossos caminhos e que nós possamos ser obedientes à tua voz e cumprir a missão do Evangelho do Senhor sobre nós. Nós louvamos e engrandecemos ao teu santo nome, para a glória e para a honra do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que você tenha uma aula produtiva. Um grande abraço e a paz do Senhor.